Vamos meditar na palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7, nós estamos na série O que me faz filho de Deus, e hoje a nossa ênfase na palavra vai ser filhos que manifestam o amor. Os verdadeiros filhos de Deus são filhos que manifestam o amor. Primeira carta de João 4, verso 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, nos achegamos à Tua palavra nesta manhã com temor, mas também com alegria, Pai, de saber que ela é o nosso alimento, ela é, ó Deus, a bússola que nos guia em meio a esse mundo tumultuado, turbulento, Senhor. Nós temos, ó Deus, a Tua palavra como guia seguro a nós. Por isso, Senhor, nós oramos nesta manhã para que todo o coração se abra, toda a mente se abra, que todo o espírito contrário, Senhor, à Tua palavra não permaneça, Senhor, que todo pensamento contrário não permaneça, para que a Tua palavra possa fluir nesta manhã, trazendo vida, renovo e fortalecimento a cada um dos Teus filhos. Nós te pedimos isso em Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Quantos irmãos aqui são do tempo das cartas de amor? Quem é do tempo das cartas de amor, né? Denise já levantou logo a mão ali, né? Nós somos do tempo das cartas de amor, né? Quantos aqui trocaram com seus amados algumas destas cartas, né? Eu já estou começando a ver algumas mãozinhas assim, né? Começando a se manifestar. Eu e Denise somos do tempo destas cartas de amor, né?
Nós somos do tempo analógico. Muitos irmãos são do tempo digital. Mas quem é do tempo analógico sabe, né? Papel, caneta, né? Mandávamos cartas. Eu tenho, pelo menos no meu escritório, né, guardada uma caixa de sapato com as cartas, né, que Denise mandava para mim. Denise era apaixonada por mim. Continua sendo apaixonada por mim, né? Mas o tempo digital chegou, então as cartas diminuíram, né? Mas ela continua apaixonada. Então, nesse tempo das cartas de amor, eu ganhava muitas cartas, também escrevia muitas cartas. Ela também tem a sua caixa de sapato lá, com as cartas que eu escrevi para ela. A Bíblia, meus irmãos, é uma carta de amor de Deus para a humanidade. Quem lê a Bíblia, né, uma das maneiras de lermos a Bíblia é desta maneira, é você entender que é uma carta de amor de Deus aos homens, de Deus à humanidade. Um amor certamente incompreensível ao entendimento humano. Por mais que nos esforcemos para entender o amor de Deus, ele é um amor muito mais elevado do que o nosso. Ele é um amor que nós não conseguimos capturar completamente. Pois é um amor capaz, mesmo quando o povo amado se mostrava infiel e adúltero, até indo atrás de outros deuses e outros amores, nós vemos que Deus continuava amando o seu povo. Continuava amando aqueles a quem Ele escolheu. Um amor que estava disposto a perdoar tantas vezes fosse necessário para ter de volta o seu povo amado. Um amor que teve a sua expressão máxima quando o próprio Deus decidiu vestir-se ou se encarnar na pessoa do seu Filho e demonstrar este amor sofrendo e morrendo por nós na cruz. Então eu digo que a Bíblia é a maior carta de amor que um homem e uma mulher pode receber, porque é uma carta de amor vinda do próprio Deus a nós. É Deus dizendo em todo tempo, todas as páginas da Bíblia, você tem que encontrar essa expressão de Deus dizendo a nós: eu te amo. Eu te amo. É Deus declarando o seu amor por nós. A história deste amor não foi muito bem recebida pelos antigos, né? A mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica, muitas vezes ela não foi muito bem recebida pelos antigos, pois nas culturas dos povos antigos, um Deus não poderia mostrar fraqueza e nem vulnerabilidade. Por isso que a mensagem bíblica nos povos antigos, em muitos corações ela foi rejeitada, porque um Deus que se demonstra fraco, vulnerável, um Deus que se torna homem, isso era uma mensagem inaceitável. Por isso que quando Paulo pregou em Atenas e tocou no ponto da ressurreição, Paulo estava pregando lá aos atenienses, eles estavam ouvindo muito bem, mas quando Paulo disse que Jesus ressuscitou, o texto bíblico diz que eles encerraram a conversa, porque os gregos não entendiam isso. Um Deus que se torna fraco, um Deus que se torna homem, um Deus que poderia morrer até mesmo pelas mãos humanas. Então os gregos deixaram de ouvir Paulo, porque para eles essa história de um Deus que ama tanto desta maneira era um absurdo, um Deus morrer por amor. Mas se os antigos não aceitaram, o homem moderno também não tem aceitado muito bem isso. E na verdade tem até deturpado o amor de Deus, e tem adaptado o amor de Deus à sua própria visão de amar. Muitas vezes queremos impor ou colocar em Deus a nossa visão de amar. Às vezes uma visão mesquinha, uma visão condicionada e uma visão egoísta. Também Deus não aceita isso. Então, seja nos antigos, seja nos modernos, nós vemos que há um erro a respeito da compreensão do amor de Deus. O apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor. Essa é uma expressão muito conhecida no meio teológico, o apóstolo do amor.
Pois João é o que mais escreve sobre esse tema no Novo Testamento. Se você for ler todos os livros do Novo Testamento, o que mais fala a respeito do amor é João. Ele usa esse termo, somente nessa carta aqui, a primeira carta que nós estamos estudando nesta manhã, somente nessa carta, a palavra amor aparece 14 vezes. Isso numa carta pequena. Só para que os irmãos tenham uma compreensão, a carta de Romanos, que é muito maior, a carta de 1 Coríntios, que é muito maior, a palavra amor aparece 13 vezes. Então João, ele usa muito esse tema para falar do amor. E em sua carta, João confronta os seus leitores a respeito do amor. Só nessa carta aqui, não é o primeiro momento que João está falando a respeito do amor. Só nessa carta, a primeira carta, ele confronta os seus leitores a respeito do verdadeiro amor, pelo menos 3 vezes. Vamos ver. Primeiro, no capítulo 2, João fala sobre o amor. Vamos lá. Capítulo 2, versos 10 e 11. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Agora capítulo 3, verso 11 e 12, também ele fala sobre o amor. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. E nesse texto que vamos estudar pela manhã, então pelo menos nessa carta, João está dando uma ênfase muito grande ao tema do amor. Isto mostra, irmãos, quão importante e urgente era esse tema do amor entre os filhos de Deus para João. Nós podemos dizer que era uma mensagem principal dos escritos joaninos, a mensagem do amor entre os irmãos. João viu isto como algo prioritário e até mesmo algo identificador daqueles que querem ser chamados de filhos de Deus. Quem quer ser chamado filho de Deus? Eu quero ser chamado de filho de Deus. Então João identifica que para sermos chamados de filhos de Deus, nós precisamos expressar este amor que vem do próprio Senhor. Hoje nós ouvimos uma crítica muito recorrente, e eu diria que até certo ponto verdadeira, de pessoas que não são crentes, dizendo o seguinte: eu não quero fazer parte da igreja, pois sei que muitos que estão lá dentro não se falam, não se toleram e não se amam. É uma crítica que nós ouvimos de pessoas que estão lá fora, e até certo ponto, não estou dizendo que ela é toda verdadeira, mas até certo ponto, ela é verdadeira. Nós vemos muitas igrejas em que isso não tem sido a verdade bíblica. E João começa essa parte da carta fazendo 2 afirmações que nós precisamos trazer à luz para que a gente possa compreender esse tema. Primeira afirmação está no versículo 7. Diz aqui: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então a primeira afirmação é que o verdadeiro amor, ele é algo que vem de Deus. O amor está em Deus. O amor é a natureza de Deus. O amor é a essência de Deus. Por isso que João ora, diz: Deus é amor, Ele está ali afirmando, a essência de Deus é o amor. E este amor, irmãos, já era completo no seio da Trindade. Às vezes há um conceito de pessoas dizendo assim: por que Deus criou os homens?
Aí tem aquelas pessoas mais emotivas que dizem assim: Deus criou o homem porque Deus estava tristinho lá em cima e para se alegrar criou a humanidade. Nada disso. Nós entendemos que Deus, na Trindade, Ele já era completo. Seu amor já era completo. O amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Espírito Santo, do Espírito Santo para com o Pai, para com o Filho, já era um amor completo. Então o amor está em Deus, o amor vem de Deus, o amor procede de Deus. Mas Deus quis, irmãos, aí sim, transbordar este amor. O amor está em Deus, mas Deus quis transbordar este amor quando decidiu, aí sim, criar céus, terra, mar, os seres viventes. Então nós podemos afirmar que a criação é um transbordar do amor de Deus. Deus não precisou da criação para se completar, porque esse conceito até fere a teologia, porque se alguma coisa pode completar Deus, esse Deus não é então, já não era então completo. Não, Deus não precisa de nada mais para se completar. Mas a criação é um transbordar do amor de Deus. Cada vida que nasce, em uma delas, nasceu essa semana a Rebeca, netinha do nosso irmão Francisco, filha do Felipe, da Larissa, nasceu essa semana. Então cada vida que nasce, irmãos, é um transbordar do amor de Deus. Quem não consegue olhar um bebezinho assim e louvar o nome do Senhor? É ou não é, meus irmãos? Quanto mais um bebezinho que traz um afeto tão grande, Francisco estava todo bobo lá com o neto dele, É um transbordar do amor de Deus. Cada flor que brota, eu sei que algumas irmãs gostam aí de plantas, minha mãe é uma delas. Minha mãe fala com as orquídeas, fala com as plantas, ela fica encantada, a gente chega na casa dela, ela quer mostrar as orquídeas, é um transbordar, e realmente, eu não sou tão apegado, mas é lindo, a variedade de cores, de textura, é maravilhoso. Então, cada flor que brota, cada amanhecer que surge, tudo expressa o grande amor de Deus. Então, João está certo quando ele diz, o amor procede de Deus, e o apóstolo Paulo diz que nós somos indesculpáveis, porque Deus está declarando o seu amor na palavra, mas Deus está declarando o seu amor na natureza. O homem é indesculpável vendo tudo isso e não reconhecendo Deus como Deus poderoso e grandioso. Então o amor procede de Deus, essa é a primeira afirmação. Mas João também faz uma outra afirmação também no verso 7. Ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e ele diz, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então os nascidos de Deus, ou seja, os filhos de Deus, João afirma que são pessoas que amam, são pessoas direcionadas ao amor, a reconhecer e viver este amor. Alguém não pode dizer que é um filho de Deus sem manifestar esse amor que procede de Deus, aquele que nós chamamos de Pai. Então todos os filhos de Deus, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão espalhados pelo mundo, que se chamam Deus de Pai, precisam manifestar esse amor que procede de Deus. Mas, infelizmente, o que tem acontecido nos nossos dias, irmãos, é que pautados num falso entendimento sobre amor, pessoas querem ser chamadas de filhos de Deus, amando, entre aspas, com um amor que é estranho a Deus. Não, eu sou filho de Deus, mas estão amando com um amor que não é o amor que procede do Pai. Estão amando com um amor que não tem as características do amor que procede de Deus. Não, eu amo do meu jeito, do teu jeito não serve, meu irmão. Do meu jeito não serve. A maneira que temos que amar é da maneira de Deus. Se somos filhos de Deus, precisamos manifestar o amor que vem de Deus. Pois o amor de Deus, ele tem características bem distintas
E eu diria, irmãos, até difíceis de serem praticadas por nós. É por isso que nós preferimos amar da nossa maneira. Porque amar da maneira de Deus, amar com o amor de Deus, o amor de Deus tem características bem distintas e difíceis de serem praticadas. E se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito, como nós ouvimos na semana passada, que aqueles que são guiados pelo Espírito manifestam o fruto do Espírito, e um desses frutos do Espírito é o quê, meus irmãos? É o amor. O fruto do Espírito traz o amor de Deus para dentro de nós e o faz transbordar também através da nossa vida. Eu digo aos irmãos, amor que não transborda não é amor de Deus. Aquele amor retido, aquele amor que fica, eu amo do meu jeito. Não, mas amor que não transborda, amor que não encontra o irmão, o amor que não encontra a comunidade de fé, o amor que não encontra este mundo, não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus tem por natureza ser um amor que transborda. E João nos mostra isso. Ainda que indiretamente, João nos mostra duas características do amor de Deus. Nós vamos ver isso nesta manhã. A primeira delas é que o amor de Deus é um amor de iniciativa. Não é um amor passivo. Se me amarem, eu amo. Se Deus tomasse essa decisão, irmãos, teríamos essa igreja aqui? Teríamos irmãos servindo a Deus se Deus falasse, não, só vou amar aqueles que me amam? Não. Então a primeira característica do amor de Deus é que é um amor que tem iniciativa, não é um amor passivo. Isso está aqui logo no verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus feito o quê, meus irmãos? O que Deus fez? Enviou. Deus tomou a iniciativa de enviar, e você vai ver essa expressão enviar pelo menos 3 vezes nesse texto. João dizendo, Deus enviou o seu Filho. Deus tomou a iniciativa, de amar. Deus tomou a iniciativa de enviar, de vir até nós. Ele se vestiu de carne, de ossos, para habitar entre nós e manifestar o seu amor, meus irmãos, de uma forma sublime, inaudita, vamos assim dizer. É por isso que os antigos não entenderam isso, um Deus, porque eles entendiam que o humano era algo que um Deus jamais poderia se vestir de vestes humanas, porque o divino é muito superior. Mas Deus quis tomar essa iniciativa de se tornar homem, de se vestir de carne e de osso e habitar entre nós. Na verdade, Deus já estava fazendo isso no passado, manifestando o seu amor. Quem conhece a história bíblica, quem já leu a Bíblia toda, sabe que Deus já estava falando do seu amor, tomando a iniciativa de manifestar o seu amor por meio dos profetas, mandando que até um deles, talvez você já tenha lido esse livro, o livro de Oséias. Quem já leu o livro de Oséias aí? Eu já li recentemente, dei uma aula recentemente no seminário da nossa denominação. O livro de Oséias é um livro que a gente não compreende. Um Deus que manda o profeta se casar com uma prostituta para expressar o seu amor para com o seu povo. É um amor que eu não compreendo, irmãos. Então Deus está falando ao longo da história bíblica, dizendo, olha, eu vos amo, tomando a iniciativa de amar, de manifestar esse amor. Mandou o profeta se casar com a prostituta para exemplificar que mesmo que o seu povo se voltasse para outros deuses, certamente isso despertaria a sua ira. Obviamente que isso não foi uma coisa que passou suave aos olhos de Deus, isso despertou a ira de Deus, mas isso de forma alguma destruiria o amor de Deus, porque a ira de Deus seria satisfeita, Deus traria um caminho de satisfazer a sua ira, e o amor dele iria prevalecer.
Então Deus tomou a iniciativa de nos amar. O próprio apóstolo João diz isso, né? Ele nos amou primeiro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele te amou primeiro, meu irmão. Porque se dependesse de você amá-lo primeiro, isso não iria acontecer. Mas também, o amor de Deus tem a característica, porque Deus tomou o lugar da pessoa amada. Deus teve a iniciativa, mas Deus também toma o lugar da pessoa amada. Sabendo que a humanidade não poderia amá-lo de forma devida, em virtude da escravidão do pecado, Deus em Cristo tomou o lugar da humanidade e bebeu o cálice da ira. Então aquela ira de Deus ver o seu povo indo a outros deuses, aquela ira que foi se acumulando em Deus, essa ira, ao invés de ser derramada sobre o próprio povo, o próprio Deus, olha que coisa maravilhosa, irmãos, o próprio Deus, Ele assume o lugar do amado, do seu povo amado, para beber esse cálice da ira. Escrevendo sobre isso, sobre esse tema do amor de Deus, o cardeal falecido Joseph Ratzinger, ele disse o seguinte, abre aspas, na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio. Irmãos, quando Jesus foi à cruz, era o pai olhando para o filho olhando para o pai, e a ira de Deus caindo sobre o filho. Era Deus se virando contra si mesmo, para demonstrar o seu amor por nós. E continua, com o qual ele se entrega para levantar o homem e salvá-lo. E Joseph Ratzinger diz, um amor na sua forma mais radical. Eu não compreendo isso. Deus se virou contra o próprio Deus. A tal ponto que isso foi verdadeiro, que as palavras de Cristo na cruz foi o quê, meus irmãos? Deus meu, por que me abandonaste? Jesus sentiu, naquele momento, o pecado nosso foi lançado sobre ele de tal forma, que ele sentiu por um momento a separação do próprio Pai. Era Deus se voltando contra o próprio Deus, mas ele fez isso por amor a nós. Que coisa gloriosa. É o amor que toma o lugar do outro. Essa é uma característica do amor de Deus. Amém, meus irmãos? E depois de apresentar estas bases, João estabelece aí sim uma relação de dever entre a forma que Deus amou e a forma que nós devemos amar. Então, o amor de Deus tem essas características. É um amor que tem iniciativa, é um amor que toma o lugar da pessoa amada, toma o lugar do outro. Então, baseado nessa visão de amor, é que João faz aqui estabelece uma relação de como nós devemos amar. No verso 11, ele diz claramente, amados, se Deus de tal maneira nos amou, de tal maneira o quê? Com iniciativa, tomando o nosso lugar, devemos nós também amarmos uns aos outros. Para aqueles que são nascidos de Deus, ou seja, seus filhos, ouça isso, amar não é uma opção, amar é um dever. João usa essa expressão. Amado, se Deus de tal maneira nos amou, o que ele diz aí no texto bíblico? O que está aí na sua Bíblia? Devemos. Não é uma opção, é um dever que todo filho de Deus tem de amar um ao outro como o Senhor nos amou. Mas alguém pode sair pela tangente, dizendo o seguinte, sim, pastor, eu amo os meus irmãos, eu amo o meu próximo. Mas entenda, que a Bíblia é clara, que devemos amá-lo,
mas como Deus nos amou. Nós vivemos na era, meus irmãos, das falsificações e das cópias. E isso tem atingido até mesmo o amor que queremos dar ao nosso irmão. Nós vivemos na era de muitas falsificações que tem por aí. E eu diria que há uma falsificação também de amor entre nós. Jesus ilustrou isso de uma maneira muito clara, quando certo homem foi perguntar para ele: Senhor, quem é o meu próximo? Os irmãos conhecem a história, né? Da parábola do bom samaritano. E ele vai contando, né? Este amor não chegará lá fora, meus irmãos. Nós não conseguiremos amar as pessoas que estão lá fora, se esse amor não for uma realidade aqui entre nós. Isso é a grande dificuldade. Nós não conseguimos nem demonstrar um amor tão forte lá fora, se essa realidade do amor não for uma realidade presente entre os filhos de Deus, entre aqueles que são chamados de filhos de Deus. Então eu quero alertar os irmãos nesta manhã. Amar da maneira que Deus nos amou gera dores e até mesmo morte. Sim, pastor, morte doeu. Mas se não nos amarmos assim, diz aqui o verso 12 da palavra de Deus: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós o que, meus irmãos? Aperfeiçoado. Amar da maneira de Deus gera dores, gera decepções, gera tristezas, gera morte também, porque nós precisamos morrer dentro do nosso eu. E é por isso que muitos cristãos pararam de crescer e se desenvolver na fé. Eles criaram, eu diria que um bunker para se protegerem, uma zona de conforto, e desistiram do dever de amar como Deus amou. Não, pastor, eu amo, mas eu amo do meu jeito. Não, meu irmão. João é bem claro que devemos amar da maneira que Ele nos amou. Porque o do nosso jeito é esse jeito, cheio de proteção, cheio de barreiras, cheio de senão. E se isso continuar acontecendo, o amor de Deus não pode fluir através das nossas vidas. Deus não pode ser visto no meio do seu povo. E este dever de amar não é algo ocasional, mas é algo que devemos permanecer nele. Intencionalmente devemos colocar essa meta: eu preciso permanecer no amor de Deus. Você pode dizer isso comigo nesta manhã? Eu preciso permanecer no amor de Deus. E essa palavra permanecer também ela é preciosa. Se a palavra amor para João é preciosa, outra palavra também preciosa nos escritos joaninos é também a palavra permanecer. A palavra permanecer sempre aparece nos escritos de João. Somente nessa carta, ela aparece 8 vezes. Permanecer, permanecer, permanecer. E será de quem que João aprendeu essa ideia do permanecer? Alguém tem uma pista aí? Lá em João 15, quando Jesus disse aos discípulos: se vós não permanecerdes em mim, e a minha palavra não permanecerdes em vós, vocês não podem ser meus discípulos. Se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecerdes em vós, diz a palavra que nós podemos produzir muitos frutos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dará muitos frutos, pois sem mim, nada podeis fazer. Então a ideia de permanecer não é inédita em João, ela vem de Jesus. Jesus ensinou os discípulos que deviam permanecer nele. Aqui João está replicando o ensino de Jesus. Ele traz esse conceito de permanência para ilustrar como o amor nos seus filhos.
Nós precisamos permanecer em Deus o tempo todo, permanecer na palavra de Deus o tempo todo. Precisamos ter a intenção de dizer: eu quero amar como Deus ama, é permanecer para que esse amor possa fluir. Para João, permanecer em Deus é permanecer no amor. Ele varia isso o tempo todo, verso 15, verso 16, olha o trocadilho que ele faz aqui. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Aí agora ele muda: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece agora onde, meus irmãos? No amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, permanecer no amor, na forma que Deus quer que amemos, é permanecer também em Deus. Não tem como separar essas duas coisas. Não, eu permaneço em Deus, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Mas se você não estiver manifestando amor, meu irmão, minha irmã, o que João diz é que Deus não está em você. Deus não está nas nossas vidas, se nós não manifestarmos esse amor da maneira que Ele nos ensina. Então o amor de Deus não é algo que você pode entrar e sair na hora que te convém. Eu entro na igreja, eu sinto muito amor de Deus. Mas não é entrar somente na igreja, é permanecer nesse amor 24 horas por dia. Isso é fácil, irmãos? Isso é fácil, igreja? Não. Por que isso é tão difícil, permanecer no amor de Deus? Por que saímos com tanta facilidade desta forma de amar divina e transitamos sempre para a nossa forma e maneira de amar, cheia de reservas e de barreiras? Por quê, meus irmãos? A forma de amar de Deus é essa forma de iniciativa, é a forma que se coloca no lugar do outro. E por que nós transitamos sempre para a nossa forma de amar, cheia de barreiras, cheia de reservas? João identificou o problema disso. No verso 18, ele mostra a causa, por que nós abandonamos com tanta facilidade a maneira de amar de Deus e escolhemos a nossa, cheia de reservas. Diz aqui no verso 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então João identifica isso, que nós saímos da maneira de amar de Deus, e escolhemos a nossa, cheia de proteção. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos medo. Medo de sofrer, medo de ser rejeitado, medo da decepção, de não vermos o resultado que nós gostaríamos das nossas ações de amar. Então é o medo que nos impede de ir ao próximo, de ir ao irmão, e de amar da maneira que Deus nos manda amar. Eu confesso aos irmãos, anteontem fez 2 meses que eu assumi aqui o pastoreio desta igreja. Mas eu confesso aos irmãos que nas semanas que antecederam a minha instalação aqui como pastor da igreja, e também nas primeiras semanas depois, eu sentia bater muito forte a porta do meu coração o medo de ser rejeitado. Sentia. 24 anos numa igreja, assumi esse compromisso. Eu confesso aos irmãos, foram semanas tensas para mim, tensas. Mas Deus me chamou, meus irmãos, para amar os irmãos e receber o amor dos irmãos. Eu tenho e nós temos que lançar fora todo o medo e pedir que Deus nos aperfeiçoe neste amor. Porque se esse medo, seja da minha parte, seja da parte dos irmãos, ele ocupar o nosso coração, o amor de Deus não vai se manifestar entre nós e através de nós.
Não há como amar a Deus se não amarmos uns aos outros. Porque amar a Deus e amar aos irmãos, entendam, dois lados de uma mesma moeda. Não se pode dizer, eu só amo a Deus, querer ser uma pessoa piedosa, trancada no quarto, mas que não sabe se relacionar, se envolver com aqueles que Deus te coloca ao teu lado como irmãos em Cristo. Então é algo que não se pode dividir, é algo que não pode ser desassociado, separado. Para João se constitui uma grande mentira dizer que ama a Deus, nutrindo qualquer sentimento de rancor, de mágoa e de ódio por quem quer que seja. João chega ao ponto de dizer isso. Diz no verso 20, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, o que João afirma categoricamente? Que essa pessoa é o quê, meus irmãos? Um mentiroso. Alguém que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque amar a Deus nos impulsiona a amar o nosso irmão. Então, medo e ódio são dois sentimentos que devem ser mantidos fora dos nossos corações. Porque se eles entrarem na nossa vida, Deus sai. Deixa eu esbarrei aqui. Se eles entrarem em nossas vidas, Deus sai. Então, para permanecermos em Deus, nós temos que manter o medo lá fora. Ele bate na porta do nosso coração. Bate ou não bate, irmãos? Né? É mais fácil a gente criar uma proteção, não amar, não ir ao encontro do irmão, não ir ao encontro da irmã, não manifestar o amor, criarmos as nossas barreiras. Mas isso vai contra a palavra de Deus. Então, medo e ódio são sentimentos que não devem se manter fora dos nossos corações. Ao longo da minha caminhada como pastor, já ouvi isso na igreja que eu pastoreava, às vezes pessoas dizendo assim, eu não suporto fulano. Meu irmão, minha irmã, isso não é uma frase que tem que estar na boca de crente. Eu vou dizer de novo, meu irmão, minha irmã, isso não é uma frase que tem que estar na boca de crente. Amém, igreja? Nós temos que amar, ir ao encontro, amar se colocando no lugar do outro. Mas alguém pode dizer, pastor, será que conseguiremos amar desta maneira que o Senhor está nos ensinando? A resposta bem clara é, não. O pastor está nos ensinando tudo isso, está nos dizendo que nós não vamos poder amar desta maneira. Eu digo, não, ninguém pode amar desta maneira se achar que você vai conseguir fazer isso sozinho. Não é algo que está em nós, não é algo que com todo o esforço que possamos fazer, nós chegaremos ao ponto de conquistar isso. Não é algo que está em nós, algo que nós conseguimos fazer com o nosso próprio esforço. Por isso que João mostra que Deus pede isso de nós, que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, mas Ele mesmo já providenciou os meios para vivermos e manifestarmos este amor como filhos de Deus. Deus pede e Deus nos dá o recurso para que possamos amar. Como eu disse, nesse texto, João usa a expressão 3 vezes, Deus enviou, Deus mandou, Deus nos deu. Primeira delas, vamos voltar ao texto. Primeira delas está no verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus feito o que, meus irmãos? Enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então só podemos manifestar este amor vivendo por meio de Cristo, ligados a Cristo, nossa vida entregue a Cristo. Segunda expressão, Deus enviou, está no verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e fez o que, meus irmãos?
Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Podemos amar de uma maneira segura, pois Cristo já aplacou a ira de Deus que pesava sobre nós. Todos nós éramos culpados. Às vezes a gente olha para o irmão, e é um irmão difícil, é um irmão que pode ter os seus problemas, pode ter os seus pecados, nós também temos os nossos. Sim ou não, meus irmãos? Então, todos nós pecamos. Então, todos nós somos culpados perante Deus. Então, às vezes você pode olhar para um irmão e até com uma certa razão ver alguns problemas que ele tem, mas entenda, Cristo já pagou a culpa dele. Cristo já pagou a nossa culpa. Então nós podemos ir ao encontro do outro, porque Cristo já aplacou a ira de Deus tomando o nosso lugar. Então, ainda que amemos de forma imperfeita, não porque queiramos, mas porque somos falhos e vamos amar de forma imperfeita, a Bíblia diz, e nós aprendemos isso algumas semanas atrás, que já não há mais condenação ou ira de Deus pesando sobre nós. Já não há condenação para os filhos de Deus. Ele já aplacou a ira. Cristo tomou o nosso lugar. Certamente que esta forma imperfeita de amar, ela precisa ser aperfeiçoada. Então Deus enviou o seu Filho para ser a propiciação pelo nosso pecado. Jesus já pagou a culpa do teu irmão, mas Jesus já pagou a tua culpa também. Então isso cria um ambiente, quando nós entendemos isso cria um ambiente para que a gente possa amar, meu irmão. Teu irmão é imperfeito, você também é imperfeito, mas a nossa culpa já foi carregada pelo Senhor. Por último, João também mostra que Deus enviou o seu Filho, verso 14, que ele diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o quê, meus irmãos? O Salvador, tanto nosso, que estamos aqui dentro da igreja, mas Deus também é o Salvador daqueles que Ele quer salvar e que ainda estão lá fora resistindo à palavra de Deus. E que esse amor também precisa chegar até eles. E quem é que vai manifestar esse amor? Somos nós, os filhos de Deus, aqueles que foram amados por Deus. Deus demonstrou em carne e osso como se ama. A cruz é a maior expressão do amor de Deus. E o próprio João declara isso de uma forma maravilhosa no seu evangelho. Todos nós conhecemos esse verso, né? Deus amou o mundo de tal maneira. João não tinha nenhum vocábulo para condensar o que é o amor de Deus. E não tendo um vocábulo, ele usou o vocábulo de tal maneira. Algo que ele não conseguia expressar, algo que ele não conseguia entender. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então nós podemos afirmar que amar é se doar, é se entregar. Deus fez isso por nós. Entregou o que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, para nos amar, para nos salvar. Então eu concluo essa palavra reafirmando o que disse lá no início. A Bíblia toda é uma carta de amor de Deus aos homens, mas também é um convite a manifestarmos esse amor de forma horizontal e para o lado. É uma carta de amor vinda a nós, mas que não tem que parar em nós. É uma carta de amor que nos convida a amarmos de forma horizontal. Aqueles que querem carregar o título de filhos de Deus, e eu pergunto, você quer carregar esse título de filho de Deus? De filha de Deus? Eu quero ser um filho de Deus. Aqueles que querem carregar o título de filhos de Deus, não podem fugir desse chamado a este amor que Deus manifestou a nós. Um autor chamado Chesterton, ele escreveu o seguinte, abre aspas: quando se ama uma coisa, a sua alegria
é a razão para amá-la, e a sua tristeza é razão para amá-la ainda mais. Deus não nos amou somente quando sentiu em nós alegria. Deus nos amou quando sentiu em nós tristeza. Não é isso que Chesterton está escrevendo. Ainda mais. Deus demonstrou o seu amor quando, o próprio texto bíblico diz, quando nós ainda éramos pecadores. Ele foi capaz de nos amar de uma maneira expressiva e maravilhosa. Deus fez isso olhando para a sua noiva, a igreja, e amou a igreja até o fim. Nós, filhos de Deus, somos chamados também a amar a igreja dele. Na representação, especialmente dos irmãos que congregam conosco. Cada irmão e irmã que Deus traz e coloca neste lugar, todos nós temos o dever de amar. De amar desta maneira que a Bíblia nos ensina. De amar mesmo quando sentimos a alegria de fazer isso. E às vezes isso é mais fácil. Mas de continuar amando, quando essa alegria não for tão evidente. Não ame apenas os irmãos fáceis de amar. Ame os irmãos também difíceis de amar. Não ouvi nenhum amém? Ame também os difíceis de se amar. Não somente os fáceis. Às vezes os difíceis a gente quer recuar, se afastar. Não, ame a todos. Ame, ame e ame. Pois só assim Deus poderá ser visto através das nossas vidas neste mundo. Às vezes o grande problema é que nós queremos falar muito sobre Deus, mas manifestar pouco de Deus na nossa vida. Então, amando, as pessoas poderão ver realmente Deus nas nossas vidas. Amar não é algo fácil, meus irmãos. Pastor, tenha plena certeza disso. Amar não é algo fácil. Mas não se acomode na ilusão de que Deus não esteja vendo o que possa estar errado dentro do nosso coração. Não se prenda nessa ilusão. Os nossos olhos humanos não conseguem ver o que está no coração um do outro. Deus consegue. Deus contempla cada um dos nossos corações. Então, decida hoje mesmo amar. Tendo alguma reserva ou barreira, tendo algo mal resolvido ou mal acomodado no coração, decida hoje mesmo, no seu coração, dizendo: eu não mais vou viver assim. Não mais vou viver assim. Como homens e mulheres de Deus, nós não podemos nos acomodar nesta ilusão de que Deus não possa estar vendo algo que está errado no nosso coração. Então a nossa decisão sempre tem que ser essa diariamente. Eu decido hoje mesmo a não mais continuar assim. Lembre-se, amar não é uma opção, mas um dever, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E João diz, se Ele nos amou de tal maneira, devemos nós também amar uns aos outros. Quem recebe essa palavra nesta manhã? Amém. Então vamos nos colocar de pé. E uma maneira que eu sempre ensino, tenho ensinado isso ao longo dos meus 24 anos de ministério, e uma das maneiras que você começa a praticar o amor por alguém, é quando você ora por essa pessoa. Se tem alguém que te trouxe tristeza, mágoa, comece a orar por essa pessoa. E você vai ver rapidamente toda a mágoa começando a se dissipar. Porque aqueles por quem a gente ora, a gente não consegue guardar rancor. Não consegue guardar mágoa.
Às vezes acontece numa família, acontece na igreja, acontece entre amigos. Mas quando você começa a orar, aquela mágoa sai e o amor é renovado dentro do nosso coração. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos capacite a viver esse amor, a praticar esse amor que Ele nos ensina na sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças e glória, Pai. Em primeiro lugar, por vermos de uma maneira tão maravilhosa esse amor que o Senhor teve e ainda tem por nós, ao ponto de entregar o seu próprio Filho para ser a propiciação, um pagamento da dívida que tínhamos pelos nossos pecados para contigo. O Senhor aceitou se voltar contra o seu próprio Filho amado, derramando sobre ele toda a ira que cabia a nós. O Senhor derramou sobre ele por amor a nós, Pai. Por isso nós te damos glória e graças, Pai. E queremos reconhecer isso todos os dias da nossa vida, que o Senhor nos amou de tal maneira que deu Jesus para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas nós não podemos parar neste ponto, Senhor. Tendo recebido tão grande herança, tão grande salvação, tão grande graça, nós não podemos parar neste ponto, Senhor. A Tua palavra nos ensina a olharmos para o lado, olharmos para os nossos irmãos, olharmos para aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado e amá-los da maneira que o Senhor nos amou. Tendo um amor de iniciativa, tendo um amor que se coloca no lugar do nosso irmão, tendo um amor que lança fora todo medo, lança fora todo medo de decepção, de tristeza. Não, meu Pai, nós não queremos olhar para estas coisas e nos trancar, Senhor, numa caverna, num bunker de proteção e amar da nossa maneira. Não, meu Deus, nós queremos amar da Tua maneira, Senhor. Esse amor que vai ao encontro do irmão, que o abençoa, que se torna um instrumento de bênção, de edificação, de fortalecimento, de alegria na vida uns dos outros, Pai. Por isso, Senhor, eu oro nesta manhã, pedindo que este amor se manifeste cada vez mais nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos nossos irmãos, Senhor, para que sejamos, sim, filhos de Deus. Porque não podemos dizer que nascemos do Senhor, se não manifestarmos este amor. Por isso nos ajuda, Senhor, a manifestar este amor na igreja, a manifestar este amor na família, a manifestar este amor no ambiente de trabalho, com pessoas, Senhor, que, ó Deus, que nem mesmo conhecem a Ti, mas que elas possam ver o Senhor através de nossas vidas, pela nossa maneira de amar e de agir, Pai. Nós te pedimos isso, porque confiamos que o Senhor nos quer dar isso. O Senhor quer trabalhar nas nossas vidas através deste amor. E nós nos submetemos a Ti, Pai, no nome santo de Jesus. E aqueles que querem amar da maneira de Deus, digam amém, digam glória a Deus, digam obrigado, Senhor. Amém. Nós vamos fazer a oração final. A irmã Luz está aqui conosco nesta manhã. Que bom, irmã, tê-la aqui conosco. Vamos fazer a oração final. E logo mais, não deixe que nada te prenda. Vamos estar aqui na casa do Senhor novamente. Levante a sua mão assim. Amado Deus e amado Pai, obrigado por esta manhã de bênção, onde nós aprendemos, ó Deus, que há uma maneira que o Senhor quer que nos amemos, ó Pai. Há uma maneira que o Senhor quer que manifestemos, ó Deus, o Senhor através de nossas vidas, através deste amor, Pai. Senhor, ouvimos da Tua palavra, agora leva-nos a viver a Tua palavra, viver lá fora, viver com outros, Pai, para a glória do Senhor. Que o Teu amor, que a graça salvadora de Jesus e a presença maravilhosa do Espírito siga com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que